obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O envelhecimento é hoje um fenómeno universal e representa uma das maiores conquistas da humanidade, tendo em vista que todo o desenvolvimento cultural, ao longo da história, sempre teve em perspectiva o prolongamento da esperança de vida. Proporcionar sentido e dignidade ao envelhecimento constitui um dos maiores desafios da atualidade. A esperança média de vida em Portugal tem vindo a crescer ao longo dos anos, nomeadamente na segunda metade do século XX. Pode verificar-se que na década de 40 do século passado, os homens tinham uma esperança média de vida de 48,6 anos. E as primeiras gerações do século XXI apresentam uma esperança média de vida de 61,2 anos. Já as mulheres passam de 52,8 anos para 80,5 anos, respectivamente. Com os dados obtidos nos censos de 2011 do Instituto Nacional de Estatística, concluiu-se que na última década Portugal perdeu população em todos os grupos etários dos 0 aos 29 anos, enquanto que na população entre os 30 e os 69 anos existiu um aumento de 9% e um crescimento de 29% na população acima dos 69 anos. Ou seja, estes resultados mostram que Portugal teve um agravamento do índice de envelhecimento do país, o que significa que Portugal tem hoje mais população idosa do que jovem, numa relação de 118 idosos para 100 jovens. Desde o final do século XX, o envelhecimento bem-sucedido passou a ser associado ao fato de se estar ativamente participando da vida em sociedade. O tempo livre dos reformados encontra no lazer e na vida associativa suas atividades importantes. A prática de atividades físicas, nomeadamente em associações, são relacionadas como capazes de influir na saúde, autonomia, qualidade de vida e bem-estar, servindo para manter os idosos inseridos socialmente. O idoso dessa geração procura fugir de uma vida muitas vezes angustiante, tediosa, participando na vida associativa, resistindo dessa forma ao envelhecimento. A partir do momento em que nascemos, encontramos-nos a envelhecer, num processo em que se espera ser uma experiência positiva, usufruindo de uma vida mais longa, de modo a continuar a ser acompanhado de oportunidades de saúde, participação e segurança. A Organização Mundial de Saúde adotou o termo envelhecimento ativo para expressar o processo para alcançar esta visão. O conceito de envelhecimento ativo foi introduzido em 2002 pela Organização Mundial de Saúde, definindo-o como o processo de optimização das oportunidades para a saúde, participação e segurança para melhorar a qualidade de vida das pessoas que envelhecem. Este conceito aplica-se tanto a indivíduos quanto a grupos populacionais, permitindo que percebam o seu potencial para o bem-estar físico, social e mental ao longo do curso da vida. Possibilita ainda a participação na sociedade de acordo com as suas necessidades, seus desejos e suas capacidades. Ao mesmo tempo, propicia proteção, segurança e cuidados adequados quando necessários. Este é um conceito mais abrangente que o conceito de envelhecimento saudável, pois para além da saúde são tomados em conta os aspectos socioeconómicos, psicológicos e ambientais. Aliado a este conceito estão 4 noções-chave, cuja existência ou ausência permitem medir o grau de facilidade ou dificuldade com que a pessoa idosa é capaz de desempenhar as atividades da vida diária, tais como tomar banho, comer, usar a casa de banho e entrar no quarto, ou as atividades instrumentais da vida diária, como fazer compras, fazer o trabalho doméstico, preparar refeições. Estas 4 noções são autonomia, que alerta para o controlo e a capacidade de tomar decisões de acordo com os seus próprios interesses. Independência, que se refere à capacidade da pessoa em desenvolver funções, atividades do dia a dia. Qualidade de vida, refere-se à percepção que um indivíduo tem da sua própria vida. Tem a ver com a procura do bem-estar físico, psicológico, social, relacional, etc., no meio que o rodeia. E esperança de vida saudável, relaciona-se com o prolongamento da vida da pessoa sem doença. Face ao aumento da esperança média de vida e o aumento populacional de idade superior a 65 anos, torna-se necessário promover um envelhecimento ativo cada vez mais cedo, no sentido de evitar o isolamento e a passividade.
Existe, de acordo com o modelo de envelhecimento ativo proposto pela Organização Mundial de Saúde, um conjunto de determinantes que se mantêm ao longo da vida e é atuando sobre eles que se consegue preparar o futuro. Os determinantes indicados pela Organização Mundial de Saúde são os seguintes. Determinantes relacionados com fatores pessoais, nomeadamente biologia, genética e fatores psicológicos de cada pessoa. Determinantes comportamentais, têm a ver com estilos de vida saudáveis e participação ativa no cuidado da própria saúde. Determinantes económicos, de acordo com os quais os rendimentos, proteção social ou oportunidades de trabalho digno são os três principais elementos que têm impacto significativo no envelhecimento ativo. Aqui, o mercado de trabalho formal, produtivo, não pode ser considerado como o único meio de contribuição para a sociedade. Cada vez mais há que reconhecer o papel importante que os idosos dão ao nível do mercado informal e dentro da própria economia familiar. Determinantes relacionados com o ambiente físico, serviços de transporte público de fácil acesso, habitação e vizinhança seguras e adequadas, água limpa, ar puro, segurança alimentar, entre outros. Determinantes relacionados com o ambiente social, apoio social, prevenção da violência, educação e alfabetização. Determinantes relacionados com os serviços sociais e saúde. Os sistemas de saúde e os serviços sociais devem estar coordenados e trabalhar de um modo integrado e permitir igualdade e acesso a todas as pessoas. Este conceito de envelhecimento ativo da Organização Mundial de Saúde veio a despertar a atenção dos países para um fenómeno em contínuo crescimento, com consequências consideráveis do ponto de vista social, político, económico, cultural, etc., que merece, o mais rapidamente possível, uma atenção particular, que passa pela definição de estratégias eficazes que previnham e contrariem os seus efeitos, tendo sempre presente a procura do bem-estar de todas as pessoas e a defesa do bem comum. No momento em que Portugal, conforme já foi dito, assiste a um aumento do envelhecimento da sua população, em que os idosos continuam a ser uma das categorias em maior situação de vulnerabilidade face ao fenómeno da pobreza e da exclusão social, em que Portugal detém, ao nível europeu, uma das maiores taxas de emprego de pessoas com idades compreendidas entre os 55 e os 64 anos, mas detém, por oposição, uma das maiores taxas de pobreza ao nível da população empregada. É necessário, neste contexto, apostar na definição de uma verdadeira política de envelhecimento que articula as diferentes áreas de intervenção. Um envelhecimento ativo deve ser, assim, encarado não só como uma forma de prolongar a presença de pessoas idosas na vida ativa, mas também garantir que no prolongamento da sua vida o idoso tenha acesso a todo o tipo de bens e serviços que lhe garantam uma melhor qualidade de vida e o máximo de autonomia e independência possível. Muito obrigado.